Vamos lá, gente, vamos respirar. E é essa alegria que a gente respira, segura, solta e vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz, formando essa egrégora de luz, de amor e de muita paz. Que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com muito carinho, com muita fé. Graças a Deus, graças a Jesus. Então a gente começa, né? A gente já tinha começado o capítulo, né? Capítulo 1, O capítulo 1, né? Que a Renata tinha colocado. E nessa página, alguma coisa a mais? Vocês viram que assim, né? Ela coloca, né? Acreditarão, né, Inácio? Esteja certo que o homem iluminado com os conceitos doutrinários está renovando concepções rapidamente. Já podemos verificar efeitos positivos dessa tarefa de descatolizar o plano espiritual. Os ataques continuam severos, vamos dizer. Os ataques continuam. Olha, se era severo naquela época, imagine agora. Né? E aí, assim, a gente fala dos ataques entre si, né, de outras religiões, mas os ataques espirituais, né? Daqueles espíritos que não querem que a gente trabalhe. Esse eu posso dizer, não sei você, Virgínia, mas esse eu acho que redobrou, triplicou. Antigamente Sim. era um pouco mais fácil. Era mais fácil, sim. Não era? Até a própria época que você fez o curso, a educação mediúnica, foi mais leve, né, do que agora. Foi. Agora eu tenho visto que, assim, é um nível bem tênue. Você tem que manter, para manter aquela sala harmonizada, não tem sido. Não tem fácil, né? Não é fácil. Não, porque o ataque está vindo muito forte. É porque eles não querem ninguém na luz. Ninguém Ninguém evangelizado. procurando evangelizar. Exatamente. Então, os ataques são mais frequentes E aí, se e não as tiver. coisas que andam acontecendo na nossa vida particular também deixa a gente mais vulnerável. Porque a gente está estressado, a gente está preocupado. É ou não é? Não tem como não se preocupar com o que está acontecendo. É uma correria, né? A correria. Agora há pouco é uma correria. A gente não tem sossego. Então a gente acaba sendo mais vulnerável. E se a gente também está mais estudado, eles também, né? Eles também. Não, eles sempre tiveram, Leda, assim, eles não estão, não, eles sempre tiveram. Assim, se a gente que vai se a gente não. vai, eu quero dizer, se a gente vai se especializando, vai melhorando, eles também. Não, eles sempre foram, Leda, é isso que ninguém acredita. Eles sempre foram. Eles sempre foram. A gente que estava no bosque, passeando. Tudo bem nessa página, então? Sim. Não tenho nada aqui nessa página. Uma leitura fácil dessa. Eu marquei aqui, que eu marquei aqui. Na segunda página, para mim é a 24, mas vocês com livro novo pode ser outra. E no PDF, o Sérgio está chegando aí, ele já abre. Eu tenho na 14 no PDF. Pode ser. É bem lá, depois dessa folha que nós estamos lendo, praticamente lá no parágrafo final da folha. A convivência humana tem dois fatores que funcionam como modeladores da relação: a atitude e o sentimento. No estágio evolutivo em que nos achamos, o processo da convivência sofre os efeitos naturais dos condicionamentos adquiridos nas variadas reencarnações. A vida íntima é como um novelo de
vivências nas quais nos aprisionamos sem ter consciência onde se encontra o fio da meada de nosso sentimento. Eu marquei o parágrafo todo porque tem bastante itens que a gente pode De ir conversando, né? ir Então, conversando. Aí já começa a ser, que nem eu falei para você, né? Hoje a convivência nossa está um pouco mais complicada. e esse Então capítulo aí explica vem muito bem, falando, né? Esse capítulo, ele vem vem falando. falando dos nossos sentimentos, tudo isso daí, importante. É muito importante. Eu tinha colocado aqui, né, assim, antes desse, assim, a futrica, a invigilância, a inveja e a hipocrisia. Essa é uma das primeiras coisas que faz cair. Doutor Inácio não tem papas na língua. Não. A gente está aqui, ó. A Virgínia falou que é na página 14. Tá, ela começou a ler. A convivência humana tem 2 fatores que funcionam. Aí você continua, né? A vida íntima. Eu continuo ali na vida íntima. Tá. Isso. A outra frase também é interessante, né? Que é onde a Virgínia parou. Atitudes despertam sentimentos. E sentimentos despertam atitudes. O Sérgio está falando daqui do parágrafo acima. A vida íntima é como um novelo que a gente tinha falado sobre isso daí. Onde está isso? Acima, A vida íntima é como. a vida. Olha o parágrafo que começa com a convivência humana. A Virgínia leu esse. Aí lá na primeira, segunda, terceira frase, a vida íntima. Tá. A vida íntima é como um novelo de vivências nas quais nos aprisionamos sem ter consciência onde se encontra o fio da meada de nossos sentimentos. Atitudes despertam sentimentos e sentimentos determinam atitudes. Nesse amaranhado de reflexos na vida mental, predomina o milenário instinto de posse como mecanismo de segurança e compensação. Ó, tá vendo? Sentimento de posse como mecanismo de segurança e compensação. Então a gente quer para nós, para se sentir seguro e sentir compensação por alguma coisa que a gente julga estar perdendo. É o controle. É o controle. Eu tenho controle daquilo que está ao meu redor. E se eu não tiver o controle, eu não estou feliz. Mas eu tenho que ter um Não tem controle. segurança, né? Não. Sem controle a gente não tem segurança. A necessidade de dominar, ainda é uma característica sutil nos corações humanos. Decorre da caminhada natural do egoísmo. Comumente amamos no outro a nós mesmos. E quando o amor sobe para a cabeça, produz um mecanismo de idealização, alimentando sentimentos que são verdadeiras algemas do relacionamento, quais sejam a cobrança, a desconfiança, a expectativa, o ciúme e a inveja. Isso me tocou bastante, sabe por quê? Porque é realmente isso que acontece, né? Sim. Vamos imaginar uma situação, um casal se encontra e um gosta do outro. Então, o que está escrito aqui, um gosta do outro porque enxergou no outro aquilo que tem dentro de si. Gostaria de ser. Gostaria de ser, né? E aí se casam. Quando se casam, deixa de ser aquela visão de Windows, né? Aquela tela bonita, maravilhosa. A pessoa conviver um com o outro. A convivência Quando começa a conviver com o outro, começa a descobrir características que não conhecia e que não gosta. Então, esse é o nosso problema, é a idealização no outro daquilo que a gente quer para nós. E quando a pessoa não se encaixa perfeitamente nisso, a gente cobra que não está agindo da forma correta, a gente desconfia da pessoa, a gente tem expectativas que nem sempre vão ser satisfeitas, vai ter ciúme, vai ter inveja. Isso, você deu um exemplo de um casal. Mas isso acontece nas amizades, nas convivências. Assim, é que quando eu pus o casal, porque seria a coisa mais próxima de uma união de iguais, tá? Mas
Com a convivência com as pessoas que nos cercam, é pior ainda, né? Porque a gente continua enxergando no outro aquilo que a gente gostaria de ter em nós. E quando essa pessoa frustra essa imagem, a gente acaba cobrando, acaba julgando, criticando, esse tipo de coisa. É isso aí, a gente tem inveja, a gente tem uma expectativa que não vai rolar. Aí eu continuei. Sim. O verdadeiro amor é aquele que liberta. Está no coração. Portanto, não faz cálculo. Ele se expressa, é dotado de uma inteligência que submete o raciocínio a uma nova ordem de critérios e referências. Quando usamos muito a cabeça para amar, quando pensamos muito nas atitudes que devemos tomar em nome do amor, estamos submissos ao envelhecido processo de escolher o que devemos sentir. Furtamo-nos da espontaneidade do legítimo ato de amar. É um estágio complexo e doloroso, do qual não nos furtamos. Então, é o que acontece na maioria das vezes, né? A gente ama com a cabeça e não com o coração. Então a gente mantém a razão e aquilo que a gente estava conversando na outra semana, né, da outra vez, que a gente não sente. Ou a gente não se deixa sentir. Não gente deixa não se sentir, permite. né? A gente não se permite, mas a gente tem a razão. E a razão não é sentimento, não é sentir. 1 mais 1 é 2. E aí é onde vai dando os problemas. Porque quando eu falo do sentir, a gente se afasta daquele que é o nosso maior exemplo, que é Jesus. Se a gente começar a pensar nas relações, quer seja com conhecidos, quer seja com as pessoas que a gente escolheu passar a vida, né? Acontece muito isso que está escrito nesse verdadeiro, nessa frase aqui, nesse trecho. A pessoa que a gente ama, se a gente ama realmente, a gente aceita ela como ela é. Verdade? Uhum. Esse é o amor verdadeiro. Mas, muitas vezes, o que acontece é que a gente aquela pessoa acaba fazendo coisas que não se encaixa no nosso conceito de perfeição, né? E Sim. aí, a gente critica, a gente trabalha, e aí, se a gente deixasse o nosso amor, se a gente não deixasse dar vazão ao nosso amor, a gente aceitaria e as coisas seguiriam da forma tranquila. Mas não. A nossa mente, o nosso ego toma conta do que é o amor. E aí a gente começa a fazer cobrança. Começa a criticar, briga, né? DR é o tipo da coisa que acontece com as pessoas que não se amam. Não se amam no sentido mais da palavra. Né? É porque não há aceitação. Não há aceitação. Não há aceitação. Ninguém é contra DRs, gente. Quem mas faz... tem outra coisa. Se a gente for pensar nisso, mas eu vou ter que ceder a tudo? Você ama? Você não vai ceder, é claro, a coisa que vai te fazer prejudicar. Um físico. Né? E nem aquilo que vai te agredir. Isso. Agredir no seu sentimento, porque senão você vai estar deixando de amar a você. No seu sentimento ou no seu físico, né? Mas aí no seu físico e no seu sentimento, mas no seu sentimento também. Porque se você tiver alguma coisa que é do seu valor, da forma que você pensa, e para fazer para o outro, aí você está deixando de amar a si mesmo. Então, para fazer para o outro. E aí vai chegar uma hora que você não vai estar bem. Mas aceitar a pessoa do jeito que ela é a gente não querer mudá-la. Sim. E aceitar as coisas que ela faz. Mas se aquilo agride com a gente, se as pessoas se amam, precisa ter uma conversa para que possa corrigir o caminho, né? E se essas conversas não estão certas, e estão aumentando as dívidas, é de se repensar o relacionamento. É de se repensar esse relacionamento. Seja ele um relacionamento de homem e mulher ou qualquer outro. Isso aí. Porque relações tóxicas não fazem bem para ninguém. A toxicidade... Com todo mundo, não é só entre marido e mulher, né?
tem com amigas, com todo mundo, com vizinhos, enfim, com O todo mundo. filho. Com filho, com nora, com tudo. Olha. Continuando. Eu notei quase tudo, né? A Eu Virgínia, acho que também. É a mesma Então, coisa, pode ler, Sérgio. Quer dizer, achei interessante a pergunta do José Mário, a e a resposta da Modesta e o que vem depois ainda, que é também. mais Eu chama também. atenção, pode né? dividindo aí. Então, lê esse trechinho aí. Quer dizer que podemos pensar que amamos e de fato não amamos? Continue a indagar. Não tenha dúvidas, José Mário. É o que mais acontece em nossa faixa de evolução. Já sentimos necessidade do amor, que em verdade está mais no pensamento que na ação. É idealizado, nem sempre sentido. É estudado, nem sempre vivido. Muito legal. Aí você vê tem uma palavra aqui que demonstra que não somos nós encarnados que estamos nesse passo. Assim. Na É o que nossa mais faixa de acontece evolução. em nossa faixa de Faixa evolução. de Faixa de evolução. evolução. Eles se colocam nisso daí também. Ou seja, Uhum. a gente falou agora há pouco do idealismo, né? De transformar a pessoa em ídolo, né? Então, são espíritos que estão nos passando conhecimentos, né, a respeito disso que a gente está estudando, mas que também vivenciam o mesmo tipo de problema, né? Vivenciam. A diferença, talvez uma das diferenças, é que eles não estão na carne, então eles têm uma visão mais ampla de tudo, né? É. Aí eu leio o próximo então, Virginia. Tá, vamos lá. Mas uma coisa que tem que deixar marcado, quer dizer que podemos pensar que amamos e de fato não amamos? Essa é Sim. uma pergunta que fazer, sim. É para pensar, né? É porque todo mundo coloca o amor romântico, né? Todo Hum. mundo vem com aquela coisa do amor romântico. E esse amor romântico é de homem e mulher, mas também de tudo. Só que esse amor romântico tá aqui, tá na cabeça, tá idealizado, então tá Tá na cabeça. idealizado. E não tá no coração. Que aí ele é idealizado e nem sempre sentido. Não, É isso aí. porque assim, ele tá aqui. Ele é uma criação, né? A gente na vida faz aquela ideia do que é um casamento feliz. Uhum. Aí a gente casa com a pessoa que teoricamente vai cumprir aquilo. Se a pessoa não cumpre, então eu não estou amando a pessoa. Eu estou amando aquilo que aquela pessoa pode trazer para mim. A realização dos meus sonhos. Não é verdade? Ou então aquela cabeça que só dá aqueles ideais de que tudo é maravilhoso, que tudo vai dar certo. Mas a gente sabe, eu sou diferente, meu marido é diferente, nós temos as nossas essências. Aí o que a gente tem que fazer? Sentar e conversar e aparar as diferenças. E Não é? falar de sentimento, né? Eu sinto assim. Sentimento. Eu Uhum. estou assim, da forma como você faz, você fala, me magoa. E não ir na agressão, quando a gente vai na agressão, né? Porque a gente está dando muito assim, e esse exemplo é mais fácil. Mas, assim, eu vivi uma amizade tóxica que ela passava o tempo inteiro falando que eu era errada, eu era lerda, eu era. Assim, era depreciação o tempo inteiro. Então, isso também é uma toxicidade, entendeu? O amor tá aqui, não tá aqui. Porque no amor de verdade, você vai amar a diferença do outro. A deficiência do outro. Porque eu também tenho meus erros, minha deficiência. Não é? E não adianta você falar assim, não, eu tô fazendo isso para a pessoa se transformar, ela tem que andar, ela tem que deixar de ser lerda. Não, se ela escolheu ser seu lerda. tempo, né? E se ela escolheu ser lerda, é aquilo que é a escolha dela. Então, a aceitação. Se você é 380 e a pessoa é 110, é aceitar. Não aguento. Então você já falou. Você não aguenta. Aguenta. Certo. Não aguenta.
Hum. Por que o ser humano idealiza tanto, dona Modesta? Para não tomar contato com a realidade. Amamos o ideal e não o real. Amar o real é difícil. Amar o que somos incomoda e é muito doloroso. Preferível pensar que sou quem não sou, a ter que admitir minha intimidade. É um mecanismo psicológico defensivo contra a nossa profunda sensação de inferioridade. Amar algo que pensamos que somos é a ilusão da facilidade, uma forma orgulhosa de nos aceitar. Isso é difícil de escutar, não? Mas aqui é a defesa, né? É a pura defesa, né? Para não tomar contato com a realidade. A gente quer se olhar realmente no espelho e saber quem somos, verdadeiramente somos, se despir de todas as máscaras. De todas as proteções. Eu acho que não, né? Eu vou ser sincero, eu gostaria. Mas eu não sei se eu estou preparado ou amadurecido para promover as modificações em mim que mude as coisas que eu Porque na primeira É por isso que eu não enxergo, né? Porque o meu ego me proíbe de ver aquilo que eu não vou conseguir fazer. Porque ver isso é muito doloroso. Entendeu? É doloroso, exatamente. Aí é legal, né? Ocorre também conosco, os espíritas, é o que mais ocorre. É o que mais ocorre. Mas só voltando um pouquinho naquele trecho. Desculpa, engatei. Esse trecho aí, ele está falando das máscaras, né? Então, Nós colocamos as máscaras de bonzinho, a máscara de espírita, a máscara de bom médio, a máscara de bom preletor, a máscara de bom pai, a máscara de boa mãe, porque a gente não quer ver os nossos erros. A pessoa, Exatamente. eu sou tão boazinha, eu sou gentil, eu sou uma pessoa boa, eu sou gentil, eu sou carinhosa, e assim vai. A gente só tem, são as máscaras. eu acho que muitos defeitos que a gente tem, a gente sabe quais são. Só que a gente esconde tanto, tem uns que a gente não quer nem pensar neles, né? E Quer ver uma aí coisa que marcou? Quer ver uma coisa que marcou? Num acolhimento de amor que eu falei sobre que a gente não era ecológico, né? Que a gente não estava a favor da ecologia. Não, eu não, eu combato, não sei o que lá. Se você pega a sacolinha plástica no supermercado, pega, então, isso é contra o planeta. E as pessoas aí começam a enxergar que são nas pequenas coisas que a gente demonstra para a gente mesmo que a gente não tem aquela característica que a gente acredita ter. a gente já está mais evoluído, né? É isso que é um mecanismo psicológico defensivo contra a nossa profunda sensação de inferioridade. Isso é verdade. A gente está se defendendo o tempo inteiro porque a gente se sente inferior. Porque quem é o superior nesse caso da ecologia? Aquele que faz as coisas da forma mais ecológica possível. E anda com as sacolas, e não compra mais alguma coisa que não tenha selo verde, não faz tudo, né? E muitas vezes a gente não olha isso. Mas sabe que eu também vi uma coisa aqui? Quando a gente fica nessa sensação de inferioridade, a gente entra no vitimismo. Quando a gente enxerga coisa ruim e não consegue mudar, a gente vira vítima. Tudo assim, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Tudo é não consigo. Eu sou a vítima. Sem tentar, né? Sem tentar mudar. Não, você pode até tentar. Porque é mais fácil, né, passar por vítima do que você já apresenta e falar, isso eu não vou se conseguir, aceitar. Sabe por quê? Porque a gente dá uma desculpa por não conseguir, porque nós somos vítimas. Nós não somos alvos. Entendeu? Entendeu? Vamos lá?
Já. Vamos? Procedemos assim conosco. Isso ocorre também conosco, os espíritas? Como sabemos que ainda não conseguimos alcançar o ideal que desejamos, projetamos no outro aquilo que gostaríamos de ser. Queremos cobrar do outro a grandeza que gostaríamos de ter em nós. Infelizmente, como espíritas, muito de nós temos repetido a velha caminhada emocional do mundo. Muita religião na cabeça, pouco amor no coração. Muita informação e pouca transformação. Muita exigência e pouca atitude no bem legítimo. Acontece com os espíritas também. Mas é assim, porque porque todo mundo acha, né? O que é o espírita, né? É a gente conhecer uma base religiosa, né? Que não é filosófica, é ciência, filosofia e religião. E o médium? O médium é aquele irmão que teve as suas dificuldades, que no plano espiritual falou assim, eu quero ser melhor. Então, para ser melhor, eu vou servir. Eu vou ajudar aquele que precisa. Eu preciso, mas aquele outro também precisa. Então, o médium é isso. Ele veio para servir. Para ajudar aquele que o outro, seja ele encarnado ou desencarnado. Só que aí a gente fala, cadê os médiums? Cadê os médiums? Aí, assim, para isso a gente fala assim, eu vou renunciar, né? Eu vou transformar a minha vida. Eu vou priorizar. Eu vou priorizar. E aí? E esse priorizar não significa que eu tenho que largar meu esposo, a minha esposa, a minha família, porque eu quero viver. Jesus falou no Evangelho, largue tudo e me siga. É isso aí. Mas eu acho que a gente precisa interpretar isso também. E quando ele fala largue tudo, me siga, é largar as mazelas, aquilo que a gente fazia largar esse orgulho, eu entendo assim, tá? Porque a gente, com o amor que Jesus, a gente vai olhar os nossos familiares, a gente vai fazendo do nosso lar um lugar calmo, sereno, uma boa convivência. Eu interpreto assim, entendeu? Uhum. Mas o que eu posso dizer assim, não é uma crítica, eles têm mais facilidade, aqui eles falam que eles podem ficar conversando, que eles tomando lá o chazinho deles, que eles não estão criticando as pessoas, eles só estão dando exemplos. Dando exemplos. Eu falei assim, se a gente vai emitir, a gente critica, né? Vai ter que falar assim, não é crítica, é um exemplo. Mas aqui a gente tem que prestar. Acho que isso é até legal a gente discutir, né? Eles não falaram de ninguém aqui. Não. Eles falaram de atitudes. Eles não falaram de pessoas. Não é crítica. Análise. Agora, diferente de você falar assim, fulano de tal, Joaninha. faz isso, aquilo outro. Aí sim é crítica. Mas aí é crítica, né? Mas aí você está nomeando, né? Você está nomeando, está direcionando. Você está focando na pessoa. Isso aí. Nos atos, nas posturas, nos pensamentos. Né? Eu já pensei muito em relação a isso, né? O porquê que há tanto abandono dos médiuns, no trabalho dos médiuns, nisso tudo. E eu começo, assim, lendo esses livros, é que ficou na cabeça, não ficou no coração, não veio para o coração, não se tornou essência. Esse sentimento maior de trabalhar, de ajudar,
de estar ali. Ele está aqui, ele é uma obrigação. E como é uma obrigação, então eles ficam se batendo no dia a dia. Começa pela forma como se chama o negócio, né? Vou no trabalho. Trabalhar. Você liga a parte espiritual com o material, com a matéria. Eu vou trabalho. Não, você Mas não o vai que no é? trabalho. Não, eu tô falando, mas eu tô falando. Você tem que falar, não vai no trabalho. Você vai se doar para o próximo. Sim. Em nome de Jesus. Tá certo. Isso não é um trabalho. Isso é que nem a gente fala assim, né? A gente utiliza muito esse termo. Cada vez que a gente ia, vamos lá, entre aspas, trabalhar, o trabalho é um prêmio pra gente, né, é uma libertação. E é verdade, porque se a gente for ver, é a gente que está crescendo, não é aquele que está recebendo. Recebendo ele pode ter uma possibilidade, mas quem está crescendo somos nós, né? Somos nós. Somos nós que levantamos, vamos lá. Como a gente aprende quando a gente está no trabalho de obsessão e se manifestam espíritos que estão com dificuldades para aceitar o que são, aquilo que está à sua volta. Como que a gente aprende? Porque a gente se enxerga neles. Talvez não com a mesma intensidade de que eles estão vivenciando, mas a gente se enxerga neles. Eu concordo. E ainda tem uma outra coisa que eu fico pensando assim, nossa, que alegria quando você pega um assistido. Não, tentem entender. Assim, e ele chega muito, muito doído, muito destruidinho. E com o passar do tempo, a gente vai trabalhando, a espiritualidade vai trabalhando, e ele se transforma. Né? E quando ele vê, assim, a gente olha, ele tá uma flor aberta. Ele traz emoção, porque aí é onde que a gente fala, a gente vê Jesus ali no sentido. Foi Jesus que fez aquilo. Nós ficamos ali para dar a mãozinha, mas foi através da obra de Jesus que conseguiu. Né? Foi E o elo essa de é a emoção. ligação, né? Vocês são o elo de ligação. Eu fui uma pessoa dessa, que quando eu comecei aqui... Nós somos. Nós somos o elo de ligação. Não, quando eu comecei aqui, eu estava muito acabada, apagada, né? Eu estou completamente diferente hoje do que quando eu comecei. Então, aí que a gente fala assim, então, obrigado, Leda, porque você pagou o nosso trabalho, entendeu? Nós agradecemos pelo aquilo que você se deu de oportunidade, mas foi você. Porque é isso que nos deixa felizes, é isso que motiva a gente a fazer, né? É os estudos que a gente faz e ver as pessoas compreendendo e buscando a modificação, não é se modificando, mas buscando a transformação. Buscando a transformação. Remédio, eu parei de tomar remédio, eu não tomo mais remédio para dormir, eu não tomo mais remédio para depressão, eu parei com tudo isso. Remédio para dor, raríssimas vezes eu tomo. Quando eu faço esforço, acontece alguma coisa. Mas eu tomava diariamente. Eu não tomo mais nada disso, gente. Não faz 3 anos ainda. E aí, o que você fez? Você aprendeu... Não fiz nada. A se amar. Não, você aprendeu a se amar. Você acha que fomos nós que fizemos? Não fizemos nada. Eu só recebi as bênçãos, eu me abri e recebi. Sim. Você falou tudo, você se abriu, Sim, entendeu, Leda? E é aquilo que a gente fala, a gente não consegue curar ninguém. Jesus também, ele só curou aquelas pessoas que estavam abertas para isso. Ele falava, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Exato. Você entendeu? Então, é a mesma coisa aqui com a gente. Quando as pessoas acreditam, né, que aquela aguinha que a gente fluidifica vai ter toda a medicação que a gente precisa, que eu vou ser melhor, eu não vou ser tão pão, queijo. A gente vai dando oportunidade para a gente mesmo, né? A gente vai dando oportunidade para a gente poder ficar melhor, para a gente. É isso. Então a gente não fez nada. Entendeu? Não. Nós não fizemos nada. Bom, então nós paramos até onde idealizar é prejudicial.
Isso.